YouTube também. Ótimo. E aí, vai botar um filtro preto e branco? Não, preto e branco não, colorido. Vou Eu não ver sei se... botar filtro em live. Só sei... Ixi! Ah, consegui! Olha, que sucesso! É na carinha que você apertou? Nem sei qual é o nome do filtro. Não sei não. Eu sei que eu cliquei aqui embaixo. Ai, não Aí vai eu dar vi certo. Não, deixa... botou uns cílios, né? Minhas unhas vermelhas feitas por mim mesma, que eu não fiz uma Ai, que manicure legal, que há 3 legal. meses. Que legal. Então, olha, minha irmã já entrou, Leila, minha amiga, já entrou, tem várias pessoas entrando aí na nossa live e também vai E ficar a gravada para Ana depois. Retório. Ana Retori, que legal. Então, vai ficar também gravada porque acho que essas técnicas que nós vamos conversar aqui são depois de grande valia para que a gente possa retornar daqui a um tempo e ver como que no dia de hoje, né, nós estamos nos portando com todas essas técnicas que nós já aprendemos, que nós trabalhamos e que forma, o que o cliente, né, vai escolher. Muitas pessoas me perguntam, o que eu devo escolher para fazer de terapia? E esse é um tema que eu quero abordar. Mas eu acho que nós podíamos começar falando sobre o que te levou a buscar esse autoconhecimento, né? Você aprendeu tantas e tantas técnicas nesses últimos 20 anos. Eu também tenho me procurado cada vez mais técnicas diferentes, técnicas novas para expandir mais consciência, para ajudar mais pessoas, mais clientes, e percebo que quando a gente adiciona novas técnicas e pratica novas técnicas com afinco, como você faz, né? Porque você é a disciplinada, né? É a super disciplinada que gosta de saber várias técnicas e aplica, né? Eu estou vendo que entrou aqui meu sobrinho Tiago, ele é um que pergunta, mas que técnica que eu devo, que terapeuta, que tipo de terapeuta eu devo contratar, né? Outro dia ele estava me falando de Theta Healing, por exemplo. Então, mas vamos começar vendo por que você buscou esse caminho do autoconhecimento, o que você sentia para você buscar esse caminho de autoconhecimento e quais foram as primeiras técnicas que você usou. Bem-vinda, Thelma, nessa minha série de lives, Thelma Vieira Carvalho, a terapeuta de muitas técnicas e a minha convidada de hoje, 9 de junho, Obrigada, dia do obrigada pelo casamento. carinho, obrigada pela novidade, obrigada pelo convite. Ok. Então, eu nunca tive nada assim de muito ruim acontecendo, ruim, nem sei como é que fala mais o português, né? Eu nunca tive nada grave acontecendo na minha vida até 20 anos atrás. Não tenho uma história de superação, sabe? Eu nunca tive nenhum grande problema, apesar de eu ter nascido, fui ressuscitada no parto, né? Eu nasci com apgar zero, morte aparente, demorei minutos para respirar. Podia ter tido todas as sequelas do mundo, não tive nenhuma. Caí com a cabeça, entrei em coma, com 6 anos de idade, não aconteceu nada. Mas assim, eu não tenho uma história de superação, eu não tenho uma história, meu pai batia na minha mãe, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou.
uma história triste, né? De crianças, de adolescentes, de adulta. Tinha as questões da vida, né? De uma criança, de um adolescente, de um adulto. E aí, eu cheguei num momento da minha vida que eu passei por uma situação de muita dor. E aí eu comecei a fazer psicanálise. E eu só comecei a fazer porque meu pai era super preconceituoso. Meu pai é médico e super preconceituoso. Achava que psicologia, psicóloga é coisa que não adiantava, era aquela coisa de maluco, aquela coisa toda, né? E aí, isso nós temos em comum. Isso nós temos em comum. Depois eu vou te contar a minha história também com a psicanálise. E aí eu não podia fazer, eu queria ter feito um vestibular para psicologia, mas eu ia morrer de fome. Eles falaram para mim, meu pai médico, minha mãe engenheira, da época que as mães faziam normal, ou no máximo faziam, se formavam alguma coisa e não trabalhavam, né? Então, ia morrer de fome. Aí pegou o meu ponto fraco, passar fome nem pensar, né? E aí o meu melhor amigo na época, que foi meu melhor amigo durante muitos e muitos e muitos anos, a mãe dele era psicanalista. E então, eu acabei indo fazer psicanálise. E resolvi uma situação, assim, muito rapidamente. Aquela situação pontual que eu tive, eu demorei umas 5 semanas e resolvi. Tanto que na sexta que eu estava agendada, eu já tinha resolvido aquilo. Eu fui lá meio que para pagar, porque eu já tinha agendado numa segunda-feira. Na sexta semana de psicanálise, você conseguiu resolver uma questão, então você é caso, assim, raro, né, na psicanálise, que normalmente os métodos psicanalíticos são bem mais lentos, não é uma terapia breve como a constelação e tantas outras que você estuda. Mas assim, eu estava com uma situação de baixa autoestima muito grande, numa situação abusiva, que eu não coloco a culpa no outro, porque a culpa nunca é do outro, é sempre nossa, né? A responsabilidade, não culpa. E aí eu tomei uma decisão. E o que aconteceu? Ela era muito cara, nada contra ser caro. Mas naquele momento, para mim, eu queria continuar, porque eu nunca tinha feito nada, porque não podia, né? Não tinha aí a autorização dos meus pais para fazer, né? Eu já tinha 23 para 24 anos, e aí eu já trabalhava, já era até casada, eu casei com 22 anos, então já tinha meu salário e tal, mas era uma grana, para você ter ideia, naquela época, que tem 20 anos, que foi quando eu comecei, ela cobrava R$150 a sessão. Tem terapeutas hoje que cobram R$150 a sessão, né? 20 anos atrás, o meu salário acho que devia ser uns R$2.500, e eu tinha que pagar, né, várias contas. Naquele momento, o que aconteceu? A minha melhor amiga na época fazia terapia com uma psicóloga que fazia reiki. E era metade do preço, acho que era R$60, né? E aí ela me indicou a Maria Tereza. Acho que os psicanalistas não gostarão muito dessa nossa live aqui, porque você trocou as suas sessões de psicanálise por sessões de reiki. Não, ela era psicóloga. Eu fui para ela porque ela era psicóloga. Em nenhum momento eu nem sabia o que era reiki. Eu nem sabia que ela fazia reiki. Mas a gente fazia uma sessão que eu não sei qual era a técnica que ela usava, tá? Eu nunca perguntei. Isso é uma característica minha. Eu não quero saber se o pato é macho. Eu quero ovo, entendeu? Eu quero comer omelete. Se vai ser ovo de ganso, se vai ser ovo de pato, se vai ser ovo de galinha, se vai ser ovo de codorna. Eu não tô nem aí. Eu quero resultado. Ok. Então eu não perguntei qual era a linha dela, o que ela fazia. Não perguntei. Segui lá a orientação da minha melhor amiga, que foi minha melhor amiga durante muitos anos, e fui. E o que ela fazia? No final da sessão, ela me colocava num colchãozinho, nem sei como é que chama, num colchãozinho que tinha velocidades e tal, botava os cristais em cima de mim. E aí, depois de algumas vezes, eu percebi que ela fazia alguma coisa além. Porque eu ficava de olhos fechados, ela botava um tapa-olhos, um cheirinho. Eu não conhecia nada disso. Não conhecia cromoterapia, não conhecia aromaterapia, nunca tinha ouvido falar em reiki, nada de energia, nada. Mas eu percebi que ela fazia alguma coisa. E aí eu perguntei o que era. Mas isso foi, sei lá pra quarta, quinta
fazia MBA sábado nessa época. Então, fazer curso no fim de semana, naquela época, para mim não dava. Então, eu esperei meu MBA acabar, que acabava, sei lá, uns meses depois. E aí eu fiz logo o curso, o primeiro que teve. MBA era na área de engenharia, era técnico. Isso, era um MBA em telecomunicações. Eu já trabalhava com telecomunicações nessa época, foi logo na privatização. Comecei a trabalhar com telecomunicações, eu tinha acabado, estava recém-formada e tal. E aí fui fazer. E aí achei aquilo máximo, comecei a fazer. E as pessoas começaram a me dar muitos feedbacks, que eu tinha talento para aquilo. E aí, eu sou geminiana. Geminiana tem a característica de ser muito curiosa. Então, assim, aí eu fiz o 1, eu fiz o 2, eu fiz o 3, eu fiz o 4. Aí eu fui fazer cromoterapia. Aí eu fui fazer aromaterapia. Aí eu fui fazer Magnified Healing. Aí continuei lá fazendo terapia com ela, né? Fazendo atendimento lá de psicólogo com ela. Fazia vivências, porque ela fazia umas vivências no fim de semana. Ela tinha uma casa perto de Petrópolis, Posse. Então ela fazia com os 4 elementos da natureza, 4 portais, sei lá como é que era o negócio. Aí você fazia uma vivência com terra, uma vivência com fogo, uma vivência com água, uma vivência com ar, sabe? Ou seja, nessa época você já estava sendo cuidada por uma técnica que já ia muito além da mente do que os métodos terapêuticos psicanalíticos. Você já estava sendo tratado holisticamente, digamos. Já era o seu campo energético que já estava sendo tratado. E aí, a partir daí, que nós somos tratados dessa forma quântica, me parece que não tem retorno, né? Que é também o meu caminho, assim, da psicanálise, muitos anos de psicanálise, 19 anos de psicanálise. Quando eu comecei a descobrir algo além desse campo mental, eu não tive mais retorno para a psicanálise. Mas continua. Então, aí, a partir dessa psicóloga aí, qual foi o próximo método que você adquiriu? Eu fui fazer mapa astral, recebi umas sessões de mapa astral, e aí fui cair numa moça que fazia tarô. E eu nunca gostei desse negócio de adivinhação. Porque eu sempre tarô não é adivinhação. Tarô não é adivinhação. Eu sei que a pessoa insistiu tanto que eu fui lá, aí eu fui. E aí ela me indicou, como eu tinha tido um problema no meu nascimento, né, que eu nasci lá com morte aparente, que eu já tinha tido todas as sequelas do mundo, ela me falou de uma técnica chamada renascimento. E aí eu já tinha lido a respeito e achei aquilo bem interessante. E aí eu fiz, como cliente, 2 anos de renascimento. Foi ótimo. Aí eu conheci o Avatar, que foi o meu caminho, né, de crescimento espiritual aí. Já conheci, fui para o Avatar em 2003, então já tem aí 17 anos quase. Só explicar um pouquinho sobre essa técnica do renascimento, né, que é uma técnica terapêutica que foi bastante difundida aqui no Brasil na década de 80, né? E ela são vivências de regressão à sua vida uterina, né? E depois o momento do parto, não é? E são sessões com a respiração, através da respiração. É uma respiração conduzida, que traz expansão de consciência. E aí eu fui conhecendo várias coisas e tudo eu queria experimentar. Tudo eu tinha curiosidade. Aí cheguei numa constelação. Eu fiz a minha primeira constelação em 2005. Fiquei encantada com aquilo. Fiquei encantada. E fiz várias, porque como assistente e como cliente. Porque apesar de eu não ter tido nenhum trauma na minha vida, né, nenhuma situação de superação muito grande, eu acho que eu sou muito intensa. Então eu tinha muitas dores, sabe? E eu queria resolver. Parece que eu tinha um foco assim na felicidade. Então eu fazia, daqui a pouco eu fazia de novo. Aquilo era divertido pra mim. Tanto tá ali na assistência, porque aquelas pessoas começaram a ser meus amigos.
coisa, né? Assim. Então vamos explicar aqui o que é constelação, porque toda vez que eu faço live, as pessoas perguntam, mas o que é constelação familiar? O que é constelação familiar? Então esse campo que é constelação familiar é uma abordagem que foi criada por Bert Hellinger, né, na década de 80, e chegou aqui no Brasil no final de 99, eu estava nesse workshop que Hellinger trouxe. Já tinha algumas pessoas no Brasil fazendo, a Mimansa, o Lawrence Vist já estava em Salvador, mas aqui no Rio de Janeiro, acho que chegou mesmo pela primeira vez no final de 99 com o próprio Bert Hellinger. E Hellinger percebeu um campo energético em volta da pessoa, e nesse campo energético ele coloca pessoas para representar pai, mãe, medo, alegria, questões que o cliente está sentindo, e esses representantes sentem e se movimentam exatamente como esses antepassados do cliente fazem ou faziam, né? Isso é que, para quem participa de uma constelação familiar pela primeira vez, é fantástico, né? Fascinante. Fascinante. E a partir dessa representação dos representantes, né, dos participantes que estão naquela sala, o facilitador pode juntar peças, pode melhorar ali o fluxo de energia, né? Você tem uma outra... E você começou em 2005, era bem assim no início da constelação, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos. Eu fiz uma sessão, na verdade eu fui por um trabalho xamânico, e a irmã desse cara, que eu fiz muitos trabalhos com ele, e a irmã dele fazia constelação, ela era consteladora. A Miriam Biller? Ah, eu conheço Mauro Biller e a Miriam Biller. Ela mora na Califórnia hoje. Mora na Califórnia, ela já está na Califórnia há muitos anos. Eu conheci lá no Largo do Machado, lá no Flex Center. E aí a Miriam constelava, e o Mauro, como o Mauro tinha todo aquele saber dele, o Mauro, ele contribuía ali. E eu fiquei assim, encantada, apaixonada com aquilo. Fiz algumas constelações com ela, com outros temas, fiz muitos trabalhos de medicina do beija-flor com ele, inclusive eu até faço medicina do beija-flor, aprendi, né, com o mestre dele, com ele, enfim, e aí continuei. E aí passei por vários consteladores e várias outras técnicas, e alguns eu gostei, outros eu detestei, outros eu detestei, mas depois eu vi que ele foi exatamente na ferida, sabe? Fiz com boneco, fiz em grupo, fiz tudo, e fiz com um cara que morreu, foi assassinado, Alex Faust, eu não sei se você o conheceu. Não cheguei a conhecer, não. Ele fazia um trabalho corporal e constelava partes do corpo também, enfim, e fiquei um tempo, depois que eu fiz com umas duas pessoas assim, meio que em seguida, que eu não gostei, isso fazendo outras coisas, né? Terapia crânio-sacral, o que apareceu eu fazia. Terapia crânio-sacral também. Eu acho que é importante você explicar o que é, porque eu estou aqui conversando hoje com a Thelma Vieira Carvalho sobre autoconhecimento, como que ela foi procurando diversas técnicas, ela conhece, pratica várias técnicas, inclusive faz atendimento com clientes, e como eu também tenho essa experiência de usar várias técnicas, eu achei bem interessante que nós pudéssemos compartilhar nessa live de hoje esse conhecimento para que as pessoas que estão assistindo possam escolher a técnica ou, mais do que isso, saber
perceber a importância da empatia com o facilitador. Mas então você estava falando que também você passou pelo crânio sacro. Eu tenho uma irmã que é instrutora de crânio sacro. Eu só fui como paciente. O que eu queria te contar, que eu acho que tem a ver com o seu trabalho, que eu acho que pode contribuir com a sua audiência, com o seu público, né, com os seus clientes, com os seus alunos, em relação à constelação, assim, passei por tudo que você possa imaginar, até uma Maria fez, sabe? Só não comi cocô, mas se falasse come cocô que vai funcionar, eu comia. Mas eu fiquei uns anos afastada da constelação, mas a constelação sempre, assim, a primeira constelação que eu fiz foi muito marcante para mim. Ela foi muito fascinante. E eu sempre tive vontade de fazer um curso, porque eu não gosto só de receber, eu gosto de aprender. Apesar da teoria não ser a primeira coisa para mim, né? Assim, terapia crânio-sacral. Eu não sei nem explicar o que é. Eu sei que eu deito na maca, ele manipula aqui, libera e tem... Sabe? Isso o quê, né? Essa situação assim não me prende. Mas eu gosto de aprender, né? E aí, eu já tinha anos que eu não fazia constelação, nem participando, nem como assistente, nem como cliente. E aí uma amiga minha falou que ia fazer uma constelação. Eu estava num período que eu não estava fazendo nenhum curso, acho que os cursos que eu estava fazendo tinham acabado. Eu tinha dado um tempo também, dado uma curtida nos meus fins de semana, porque a maioria desses cursos era no fim de semana, né? Uma noite até tarde. E aí eu fui assistir essa constelação. E eu amei, nossa, vou fazer no mês seguinte. Ela fazia um encontro por mês, essa moça. E aí, no mês seguinte eu fui e constelei e encontrei uma amiga minha que tinha feito fogo sagrado comigo. Essa já é uma outra técnica. Antes de você entrar nessa outra técnica, que é uma maravilha, a Linda está falando que somos... Mandando beijo, dizendo que são duas profissionais, que nós somos duas profissionais super competentes. Então, toda a nossa gratidão aqui para a Linda, para os canalistas reikianos, legal. A Ana Retori, que está nos chamando aqui de lindas. E muito legal receber todo esse carinho, receber muito isso. Mas aí a constelação, você estava falando que passou um tempo sem participar de constelação. Só que a minha percepção disso, eu gostaria de compartilhar com você, é que uma vez que você percebe que você entra no campo da constelação, você expande, você já expandiu, não tem retorno. Você já percebe que você não é um indivíduo separado dos demais. Você já expande e percebe todos os seus ancestrais junto de você durante todo o tempo, né? Essa aqui é muito importante, porque em qualquer técnica que você entre, a partir daí, você já está levando com consciência toda essa bagagem com respeito, com honra aos seus pais, professores, ancestrais, avós, bisavós e tudo que veio antes de você, né? Então você já se transformou. Então quando você foi para o fogo sagrado, você já foi encorpada com leveza, encorpada com células expandidas, que mais para frente a gente fala disso. Mas e também queria agradecer aqui minha amiga Leila, que é minha apoiadora em todas as lives. Ela entra e está adorando assim, a conversa nossa, dizendo que está super interessante. E aí vocês façam perguntas de qual terapia que vocês
gostariam de saber mais, porque estamos aqui com especialista em terapias diversas. Mas o que eu quero compartilhar aqui com o seu público é porque eu sei que a senhorita vai dar um curso de constelação. Sim, eu quero falar sobre a minha experiência em ter feito um curso de constelação. Ah, legal. Né? Porque o que aconteceu comigo? Quando eu resolvi fazer, né, que foi assim, eu fui lá, conheci, no mês seguinte constelei, encontrei essa minha amiga, a gente foi almoçar, no workshop de um dia inteiro, a gente fomos almoçar juntas e, desculpa, ela falou que ia fazer o curso ia começar meio 2 meses depois. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer também, eu tô aqui, tô sem muita coisa para fazer, quero conhecer outras pessoas, quero dar uma ocupada no meu tempo e ainda me trabalho. Uhum. E aí fui fazer o curso, despretensiosamente. Ela falou que ia fazer também, sim, que legal. E aí o que eu percebi? Fazer o curso é um trabalho, eu não pensava em fazer o curso e terminar e ser consteladora. Isso nunca passou pela minha cabeça, apesar de constelar hoje em dia. Mas quando eu fui fazer o curso, durante um ano de curso, que eu acho que, sei lá, 8, 9, 10 módulos, cada módulo eu falava, eu não sei fazer isso. Imagina, eu já tinha, 18 anos de experiência, 17 anos de experiência, é recente isso. Comecei, acho que tem 3 anos, né? Terminei, deve ter 17, já tinha 17 anos de experiência e falei assim, não, eu não consigo fazer isso. Não, eu não consigo ler isso, gente. De onde que ela tirou isso? Mas o que ela viu aí? E eu ficava assim, não vou, isso aqui é só pra mim mesma, E é um trabalho muito legal, porque como você tá ali, eu podia constelar todo mês, que era mais ou menos um encontro a cada 40, 50 dias, e vi outras constelações, então era um fim de semana muito intenso, porque quando você olha no outro, você também vê em você. Então, conheci outras pessoas, terminei falando que eu nunca ia conseguir fazer aquilo, porque as práticas a gente fazia fora de sala, ela estimulava a gente, depois de um determinado período, vocês estão liberadas para constelar, e a gente se encontrava e praticava a gente do curso. E eu fui num encontro só, que uma menina que organizava sempre, e eu até constelei, mas eu falei assim, gente, eu não sei fazer isso, eu não sei, eu defini que eu não sabia fazer aquilo. Eu sou engenheira, você falava, sou engenheira, tenho que usar a máquina de calcular. É um bloqueio na percepção, né? Era um bloqueio, assim, no campo, sabe? Na energia daquele campo. Porque ler campo emocional, eu sei. Mas aquele campo da constelação, ele me dava medo. E eu usei só pra mim. Só pra mim, pra uma mudança em mim, da minha vida, de conhecer outras pessoas e de me divertir. Em um fim de semana a cada, 50 dias. E depois a constelação começou a entrar nos meus atendimentos naturalmente. Isso é fantástico. Quando chega uma pessoa, que eu acho que foi uma coisa que você colocou, quando a gente. Como saber que técnica usar? Acho que o seu sobrinho que tem essa dúvida, né? Isso. Não sei. Eu não sei que técnica usar. Eu pergunto ali na hora, no campo, né? Agora, a gente aprendeu no Axis a perguntar pro corpo. No Axis a gente ainda não chegou, né? O que você respondeu, se alguém perguntasse o que é constelação familiar. Eu já falei aqui a minha versão do que é constelação familiar, depois a Thelma vai contar a versão dela, como que ela acha que é constelação familiar. Também a Raíssa me falou aí que já fez a constelação comigo e que foi intensa, né, Raíssa? Que bom que solucionou uma porção de coisas. Mas e a Repórter mandou um beijo e falou que ama a gente. Ai, que bom, que bom, que bom. Eu me sinto muito querida por essas pessoas. Isso também acho que é um privilégio da constelação, um privilégio de quem participa da constelação, né?
que você vai incluindo as pessoas como se elas sempre fizessem parte de você, né? Você está junto, você está, como Hellinger fala, que é o criador da constelação, que é uma grande mente, e nós estamos ali inseridos nessa grande mente, e essa grande mente tudo sabe, e nós com nossa anteninha, a gente vai calibrando a nossa antena para ter a percepção do outro. E a minha resposta sobre que técnica usar é muito parecida com a sua, porque eu acho que o importante é que o cliente tenha empatia com aquele profissional, e o profissional vai perguntar e vai ler o campo do cliente. Não sei se ele vai usar meditação, reiki, constelação, access consciousness, o que for, porque nós estamos totalmente preparados até para ler um tarô, ou com a astrologia, por exemplo, que eu estudei bastante tempo de astrologia antes da constelação, e também pode ser via astrologia. São várias técnicas, né? Vários mapas que a gente tem que vai burilando um saber que nós trazemos de muitas eras, né? E aí, quando... Então você também faz uma salada no seu atendimento, sim, né? Sim, claro. Porque é aquele cliente que puxa da gente, né? Aquele cliente que precisa daquilo que a gente canaliza, ou que se canaliza é um termo pouco conhecido, mas o que nós nos colocamos a serviço da grande mente para que aquele saber, ou aquela palavra, ou aquele toque atinja o cliente e crie nele uma expansão da consciência, né? Eu percebo dessa forma. Mas eu queria que você falasse como você define constelação familiar. Ai, não, difícil definir para mim coisas, é bem difícil, sabe? Mas eu gosto de definir falando como eu me percebo naquilo. Uhum. O que eu percebo da constelação? Vou responder dessa forma. Eu acho que a nossa vida dá uma guinada na hora que a gente inclui e aceita e é grato por absolutamente tudo como foi. Sim. E acho que a constelação ela te dá esse olhar. Que na hora que você traz, né, você toma o pai ou toma a mãe. O que é tomar pai e mãe? É você não inverter a ordem, você não julgá-los, né? É você olhar para o seu pai, principalmente, né, para o pai e para a mãe, mas podem ser outras pessoas do seu sistema, mas é você olhar para o seu pai e você olhar para a sua mãe e você, da sua alma, do seu coração, do seu eu superior, do que você quiser, reverberar, porque eu acho que eu nem senti, reverberar que não faltou nada, que foi absolutamente perfeito como foi, como é. São os pais perfeitos para você, né? São os pais perfeitos. E que você reverencia isso, sabe? A sua vida dá um salto. Só que eu, na minha experiência, precisei fazer muitas etapas para isso. Tanto que essa constelação que eu odiei. Eu falei assim, um cara que cobrou caro, que eu não tenho nenhum problema em cobrar caro, inclusive eu acho que tem que ser caro. Né? Caro e barato são pontos de vista, mas enfim, eu acho que tem que ser um trabalho bem remunerado. Eu fiz com bonecos e ele me falou uma coisa que eu saí de lá e falei assim, esse atendimento aí eu me pagava, era melhor eu ter me pago isso. Mas ele me falou exatamente isso, olha, isso deve ter uns... Mas ele foi na ferida. E eu demorei esses anos todos, eu sei de nada da vida, sabe, xingando, porque, sei lá, uns 6 anos atrás eu devo ter pago uns R$500, achei uma bosta, né, e saí lá, mas hoje eu olho e falo assim, caramba, ele foi perfeito.
Então, assim, mas para mim essa virada, assim, o que a constelação te traz? Te traz você olhar para o seu sistema, independente, né, assim, às vezes eu já constelei muita coisa, assim, que aparece nos excluídos na constelação, né, quem a gente não inclui. Então, meios irmãos, abortos, são os que a gente vai buscar. Então, é tão lindo. Eu fiz uma constelação uma vez, foi a minha primeira constelação com bonecos, sem eu fazer falando. Porque as constelações, elas começaram a aparecer nos meus atendimentos, eu falando as situações e fazendo um movimento só falando. Às vezes botava um papel no chão, uma almofada, mas eu não tinha, né, eu não fazia nem com pessoas e nem com bonecos. Aí só para explicar aqui que essas são formas, né? São formas de fazer constelação. Como no início eu expliquei que esses representantes podem ser pessoas num grupo, a Thelma agora está falando que os representantes ela usava ou com papel, ou almofadas, ou bonecos. Eu também faço muito com bonecos. Meus bonecos quase que falam. Quase não, eles falam coisas de muitas. Vou até mostrar os meus bonecos aqui. Seus bonecos são lindos. Ai, que lindo. A última vez que eu fui na sua casa, eu vi seus bonecos de longe, eu achei lindo. Tem mais velhos, mais novos, tenho vários bonecos. E eu sei que de tanto, eu fiquei um ano só fazendo com esses outros artifícios, né? Com almofada, com papéis, com reverências, né? Com verbalmente. Aí eu resolvi, eu fiz uma constelação tão maravilhosa, resolvi comprar os bonecos. Aí eu falei assim, vou treinar esse treco, né? Fui pra casa da nossa amiga Paola Viger fazer uma constelação pra ela. Botei lá, né? Cheguei, eu comprei e fui pra casa dela, direto. Porque eu já tinha combinado com ela que ela ia me apoiar nessa pra eu treinar, né? Eu já tinha apoiado uma amiga minha que tinha feito o curso de constelação só de bonecos, a ela treinar. Então ela me constelou, então eu dei uma ajudada, aí aquilo eu falei assim, eu vou comprar, isso também contribuiu. Aí eu cheguei lá na casa da Paola, ela definiu o tema, pedi para ela colocar uma boneca para representar ela, aí ela pediu para ela tirar um outro boneco, fui seguindo, né, a intuição e tal. Aí eu olhei para aquilo, fiz algumas perguntas, não era nada do que eu perguntei, eu olhei para aquilo ali e falei assim, ai, ferrou, ainda bem que ela não tá me pagando esse atendimento. Ainda bem que eu tô aqui só pra treinar. Mas veio. Sempre move energia, sempre move energia. Uma história da família dela, sabe, assim, linda. Né? Então, as constelações, elas geralmente são muito emocionantes, porque a gente está falando das pessoas que a gente mais ama, sabe? Porque por mais que a gente brigue com pai, com mãe, com irmão, que são geralmente quem aparecem, né? Os principais, né? Nossos pais, nossos irmãos, um aborto, ou marido, ou ex-marido, ou mulher, ou ex-mulher, né? São as pessoas que a gente mais ama. Então, trabalhar com constelação é incrível, porque você vai numa vulnerabilidade da pessoa, sabe? Você vai numa profundidade na pessoa, que por isso que a Raíssa deve ter tido uma experiência super expansiva, porque talvez você tenha, talvez não, né? Você com certeza acessou ali alguma coisa que vai que nem dominó, né? Porque na hora que você vai ali e reverencia aquilo ali, o que quer que tenha sido, você solta aquilo e, enfim. E aí foi mais ou menos assim a minha história, né? Eu nunca imaginei, fui fazer o curso despretensiosamente, foi um trabalho de autoconhecimento incrível e que hoje eu posso contribuir, que me trouxe muito crescimento emocional, né, pessoal, espiritual, e hoje me trouxe uma bagagem também e de mais compaixão, né? Porque quando a gente também olha para essas nossas histórias, a gente vê tantas histórias também que a gente acha que a minha história era sempre a mais bonita, porque eu via tantas histórias assim, tão uau, sabe? Eu falava assim, gente, eu não tenho
Ô, né? Thelma, a minha percepção aqui é que nós, né, na hora que nós nos colocamos a serviço da vida, Hellinger fala muito disso, que a nossa vida só tem sentido se nós nos colocamos a serviço, né? E a serviço do quê? A serviço de um campo maior, intangível, né? Muitas vezes. E na hora que a gente realmente, com essa humildade, se coloca a serviço da vida, de criar mais, nós somos levados a estudar, a nos preparar, a estar disponíveis para o que precisa ser feito, que há 20 anos atrás você não tinha a mínima ideia de que você estava ali fazendo, recebendo aquele reiki, o que você estava sendo preparada para atender pessoas e juntar pontos de outras pessoas 20 anos depois. Então, nós, a cada curso que nós fazemos, a cada experiência que nós trocamos, nós estamos sendo preparadas pela vida e trazendo, traz à tona, a gente traz à tona saberes que são muito antigos. Eu estou falando muito nessa questão do saber que a gente já traz na nossa bagagem, que pode ter sido uma antepassada bruxa, ou nós mesmas em outras eras, ou alguém que sabia fazer parto. E a gente está com isso no nosso campo morfogenético. E aí, a hora que a gente vai estudando, vai passando por uma vivência, a gente coloca esse saber a serviço do outro. E eu queria falar muito isso porque o que eu tenho percebido nessa quarentena é que nos meus atendimentos tem emergido questões muito antigas, inclusive da Atlântida, sabe? São questões muito fortes, que estão precisando limpar agora ou agora. E sabe o que eu acho mais legal da constelação? Só quero falar que a Ana botou mais acima, que ela quer fazer uma live com você. Com todo prazer, Ana Retores. E a Raíssa falou que ficou recuperando aí o trabalho dela há muito tempo. E a Linda falou que a gente é maravilhosa, enfim. Sabe o que eu acho mais legal do trabalho da constelação? O seu sistema inteiro recebe. Sim. O seu sistema inteiro muda. Então você vai lá para constelar um tema que não tem nada a ver com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seus filhos, com seu marido, ex-marido, mas todo mundo recebe, todo mundo muda. Sim. Então isso eu acho bárbaro da constelação. Outras ferramentas te trazem isso, com certeza, mas eu acho que na constelação isso vem assim, sabe, mais rápido. É mais generoso, né? É mais abrangente, é mais inclusivo, né? Eu acho que na constelação todas as técnicas são bem-vindas. Por exemplo, algo que eu tenho usado muito nas minhas constelações, no meio das constelações, tanto em grupo quanto individual, que eu continuo fazendo online aqui bastante também, é o Ho'oponopono. Eu tenho usado demais o Ho'oponopono no meio das constelações, tenho sentido isso, né? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. E vou pedindo, hoje mesmo, numa constelação que eu estava fazendo de manhã com uma pessoa da Alemanha, eu pedi muito que ele repetisse esse mantra do Ho'oponopono, porque você vai sentindo que vai dando mais leveza,
Maravilhoso. Você vai dando a sua pitada, né? Mas Isso. você vai começar a dar seu curso quando? Já tem data? Meu curso deve começar agora em junho ainda. Tem muitas pessoas me cobrando e eu tô aqui formatando essa mania de perfeição, de querer fazer curso todo certinho, mas tem que deixar fluir. Eu já estou mais do que convencida que é importante e que as palavras virão quando começar. Mas esse mês de junho, né, dos geminianos, como você, que tem aniversário agora pertinho. Olha só, no dia do aniversário da minha avó, isso é uma benção. Por isso que nós ficamos tão amigas, tão rapidamente. Eu acho que é um mês maravilhoso para começar um curso. Junho, né? Tem que ser ainda enquanto o Sol está em Gêmeos, esse começo. Então, Antes do dia 20, ele precisa começar. nem que você comece essas primeiras aulas online, né? Não, precisa ser online, né? Eu ia fazer o curso presencial com 8 módulos, com 9 módulos, já estava todo formatado, já estava divulgando no site, no meu site. E agora isso não é possível, então vamos começar online, né? Vou pegar mais alguns bonecos aqui que a Linda está pedindo para mostrar. Aqui, Esse curso vai ser um sucesso, hein? As crianças. Esse curso vai ser um sucesso. Tomara que seja bem expansivo, que ajude muitas pessoas a também nos seus cursos, nos seus atendimentos. É legal isso, sabe? Que não é porque você, né, que nem eu, que achei que nunca ia ter talento para fazer constelação, que achei que fosse fazer para mim e por mim. A gente se torna ferramenta, sabe? Quando a gente vive aquilo, qualquer que seja, mesmo que eu nunca mais faça uma constelação, que eu espero fazer, mesmo que eu nunca mais atenda alguém e apareça uma constelação no meio do atendimento, que eu espero que apareça, você se torna aquilo, sabe? Então eu acho que essa vivência que você acaba fazendo em módulos, e você vai aprendendo a sabedoria do Bert, né? Porque eu não gosto de chamar de teoria, não sei se você chama teoria, mas aquela sabedoria, né? Aquele amor que o Bert trouxe. É uma criação, né? Você usar aquilo para sua vida. Eu acho que valeu muito a pena, sabe? Eu sou muito grata por eu ter seguido o meu saber, seguido a minha intuição. Não é fácil, o fim de semana era intenso. Eu ficava muito esgotada, porque eu não conseguia fazer mais nada, era de 9 às 6, e eu chegava em casa, não queria sair, não queria, né, fazer nada, eu realmente precisava descansar para o dia seguinte, aí depois trabalhava a semana inteira, mas você vai trazendo aquilo, eu acho que assim, se você quer ser consteladora, vale a pena, se você quer usar nos seus atendimentos, vale a pena, e se você quer fazer para você, por você de presente, para o seu viver, sabe? Para a sua vida, para o seu viver, para os seus negócios. Eu acho que vale a pena, sabe? Foi uma contribuição para mim incrível. Eu não te conhecia ainda, infelizmente. Não, mas vamos trocando. Sim, eu desejo que esse seu primeiro curso seja o primeiro curso de muitos, que quando a gente se conheceu, você já tinha me falado que tinha muita gente te cobrando de você fazer o seu curso, então eu quero te reconhecer que você sentou aí, escreveu, definiu seus módulos, está divulgando, me chamou para fazer essa live, já tem feito outras lives e te desejo muito sucesso, sabe, nesse seu caminho, porque você honra esses ensinamentos, né? Você honra esses aprendizados. Então... E eu acho que cada uma das pessoas tem uma forma de fazer, né? Tem uma forma. Então, a forma como eu vou transmitir o curso de constelação familiar, os ensinamentos de Bert Hellinger, Gunther Weber, Lawrence Wist, tudo que eu fui aprendendo com esses alemães aí diversos, Joachim Firig,
e vários. Então, isso daí tudo, cada um tem a sua forma, né, de passar. Então, tem pessoas que precisam realmente... Estou mexendo aqui para ver o horário. Então pessoas que precisam saber disso através da minha energia, né? Cada um de nós tem esse lugar no mundo, né? Tem um... Hã? Como é que vai ser? Fala um pouquinho do seu curso, dos módulos. Vamos aproveitar esses minutinhos aqui e conta pra gente um pouco como é que vão ser esses módulos. Como é que você... O curso... O nome do curso já é o máximo. Despertando através da constelação familiar. Legal. Muito legal. Né? Muito legal. Porque é uma expansão. Meu primo Flávio entrou aqui também, lá de Volta Redonda, um dentista maravilhoso. Então, esses módulos eu vou fazer online, vai precisar ser online, e uma coisa muito leve, são as bases sistêmicas, né, que formar a ordem, a hierarquia, o pertencimento, dar e receber, que são muito importantes, que a gente tenha um conhecimento mental básico e para que a vida flua com mais facilidade, né? Então eu vou lançar rapidinho esse curso. Eu queria falar para Ana Retori que a live que ela está me pedindo para fazer comigo, que é um prazer super, admiro também o seu trabalho, Ana Retori, lá de Campinas, a Yogi, nossa Yogi, né, Thelma? Então, dia 7 de julho, já está marcado, se você puder, 7 de julho. Aí tô vendo ali... Eu voltei a fazer yoga nessa quarentena, já estou há quase 3 meses fazendo. Tô tão feliz. Nossa, então, que legal. Você vai lançar seu curso, vão ser 9 módulos, você vai falar dos princípios, vocês vai constelar as pessoas Vou online. constelar num programa de... que é online, o próprio, aqueles bonequinhos online. Agora foi lançado aqui no Brasil de novo, tinha o Coaching Spaces, foi lançado de novo esse programa, então vou poder constelar as pessoas online e vai ser, acho que vai ser muito expansivo. Eu estou, assim, ansiosa para começar. Thelma, mas antes a gente tem aqui 3 minutos. Eu achava que era, olha, então já está marcada a live com a Ana Retori de Campinas, no dia 7 de julho, 19 horas, 7/7 às 7 da noite. Bem fácil de guardar. Eu queria que você falasse rapidamente do Access Consciousness, que é a ferramenta que você mais usa agora. Tem 2 minutos para falar de Access Conscious, que é uma ferramenta que nós compartilhamos juntas, trocamos. É uma ferramenta que me trouxe muitas amigas, né? Muitos amigos. E olha que coisa bonita. Online. Já vou ter que contar que eu já estou furando essa quarentena, que eu já estou trocando de vez em nunca. E estou fazendo um curso chamado Sistema Multidimensional Arcturiano. Ah, que legal. Foi minha 3ª turma, ontem, e trabalhando para a expansão da consciência, né? Sendo uma contribuição, seguindo energia e fazendo o que se requer. Mas é uma ferramenta de expansão de consciência que eu acho que me trouxe muita facilidade e muita felicidade. Eu acho que tudo que eu queria, que eu acho que era ter paz, sabe? Paz, alegria, felicidade, que foi construída, não posso dar os créditos só ao Access de forma alguma, ela vem sendo construída. Sim. E eu alcancei esse meu objetivo, que é um objetivo que a gente continua trabalhando, né? Claro, mas sempre. Muita gratidão, muita reverência
sabe, por tudo que eu passei, por todos os terapeutas que eu tive, por todas as ferramentas, por todas as técnicas. Eu acho que eu quero terminar isso aqui reverenciando a minha história, sabe? Sendo grata e reverenciando. Ai, Aninha, eu tô apaixonada, vou fazer Tamiana também. Vou fazer um curso de Tamiana, que é dos Pleiades, dos Arturianos. Eu tô apaixonada. Maravilha. E é isso, viu? Vamos continuando aqui. Acho que vai cair. Te agradeço. Eu também quero super agradecer aqui todo mundo que entrou elogiando a nossa live. Quero agradecer o Júlio Sereno, lá da minha cidade, da minha infância, onde eu passei minha infância, cidade dos meus pais. Então, super gratidão a todos vocês e adorei essa participação toda. Eu vou então terminar para a gente poder salvar a live, tá? Beijo grande, super obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.